Então, galera, vamos na correção do PET 4. Essa primeira semana, falar sobre as ginásticas, fazer um pouco sobre a questão da alimentação, faço todo um referencial para poder estar trabalhando com a questão dos alimentos tidos naturais, saudáveis, e procurar entender um pouco dessa relação com a saúde. Nós vimos, né, durante as aulas, a videoaula de explicação, falamos sobre os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os ingredientes culinários, alimentos processados e os ultraprocessados. Depois nós tivemos a atividade para poder estar completando essa tabela aqui, da qual traz alguns períodos da história e aí relacionado aos tipos de alimentos, né? Dividiu em 3 partes, né? Os alimentos consumidos, os modos de preparar e comer e quais as diferenças na alimentação dos grupos sociais. Aqui, galera, eu não vou estar falando, tá? Então vocês pausa o vídeo, tá? Vai pausando o vídeo e preenche no caderno aí de vocês, tá bom? Então eu vou estar passando aqui e vocês pausa aí no vídeo aí para poder estar respondendo, ok? Ok. Depois nós tivemos a semana atividade 2, está relacionando, né, a quantidade e os tipos de resíduos que são gerados quando consumimos cada uma das categorias desses alimentos. A resposta também vai estar aqui, ó, de acordo com essa imagem anteriormente, né, esses alimentos. Então vai falar sobre a questão do alimento in natura, os alimentos minimamente processados, o alimento do tipo ingrediente culinário, alimento processado e alimento ultraprocessado, tá bom? Então a mesma coisa, dá uma pausa aí no vídeo e transcreva para o seu caderno. Aqui nós temos a atividade 3, onde vai estar relacionando essas perguntas. Nessa primeira aqui, onde pede para que fala, né, no guia alimentar supracitado propõe a redução da ingestão de alimentos ultraprocessados. Assinala a opção em que o alimento é ultraprocessado. Então, dessas opções aqui você deveria colocar qual é o alimento que é modificado, né, que é fabricado, feito totalmente, né, com ingredientes da indústria. Então, a resposta correta é a letra C, o biscoito recheado. Nós temos depois número 2, da qual fala, né, sobre as novas diretrizes para a alimentação saudável destacadas no guia alimentar, né? Então, para poder, diante das alternativas da I até a letra D, verificar qual que seria a correta, a alternativa correta, fazendo essa relação das diretrizes da boa alimentação com o guia alimentar. Então a resposta correta vai ser a letra B, onde os alimentos processados, que são alimentos adicionados de açúcar, sal ou óleo, com conservas como conservas de legumes, compostas de frutas, compota de frutas e queijo, são produtos relativamente simples e devem ser consumidos com moderação. Então aqui no caso fazer essa relação de pensar essa moderação, porque querendo ou não ele tem uma inclusão de ingredientes que não são naturais, por isso que é necessária essa moderação. Você pode consumir? Pode, mas em quantidades pequenas e numa regularidade pequena também, ou seja, hoje, daqui uma semana, 3 dias, de acordo com a quantidade, para não ser algo demasiado muito, né, é uma quantidade grande. Depois na número 3, né, onde fala, são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, respectivamente. Então, você deveria ter relacionado essas 4 opções
e aí você colocaria na ordem que está, né, o alimento. Por exemplo, aqui na letra D, que é a resposta correta, a banana, no caso, é um alimento in natura, o queijo é um alimento processado e o peixe empanado tipo nuggets é um produto ultraprocessado, ok? Vamos para a semana 2. Semana 2, sobre jogos e brincadeiras. Nós temos o texto, né, que já foi discutido nas videoaulas, né, de cada semana. Se você quiser, pode estar assistindo, né, as videoaulas tá no canal aí do Guia Prático EF, onde eu deixo. Vocês podem estar pesquisando na aba aí de pesquisa, ou então pode deixar nos comentários se desejar assistir algum dos vídeos, que eu posso deixar o link aí nos comentários, tá certo? Nessa atividade 1 aqui, pede para poder fazer uma relação de ações, né, de situações que está envolvido situação cooperativa e situação competitiva, tá? Então aqui eu não vou estar lendo, né, mas vocês possam estar pausando aí o vídeo e estar completando, assim como eu já deixei completado aqui, cada alternativa, né? Então, por exemplo, essa primeira letra A, eu coloquei aqui na resposta entre parênteses letra A, porque esse letra A representa situação cooperativa. Então, essa situação descrita onde os indivíduos percebem o atingimento de seus objetivos e é em parte consequência da ação todos os outros membros, é uma situação, um pensamento de situação cooperativa. E a letra, aqui no caso da letra B, quando tiver a B aqui no caso, né, vai estar referindo a uma situação competitiva, certo? E como eu disse, você pausa o vídeo e preenche as demais situações até a letra H. Depois nós temos a atividade 2, né, que fala sobre os jogos cooperativos, que ajudam as pessoas a trabalhar em grupos e não se destinam a uma faixa etária específica em cada jogo. Participam desde crianças até adultos. Então, sobre esses objetivos, é correto afirmar. Alternativa correta, a letra B. Reforçam a confiança em si mesmo e nos outros, porque ganhar e perder, esse termo, essa relação é importante, são apenas referências para o contínuo aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Então, o ganhar e perder são resultados, mas o mais importante, o que vai fazer com que possamos haver um crescimento como pessoa e ser humano, vai ser o processo, né? Entender que o ganhar e o perder é relativo diante de tudo que aconteceu. Tá? Eu posso perder, mas eu aprender muito com essa derrota. E muitas vezes eu posso ganhar e entender que aquele ganho não foi justo. Porque às vezes tem equipes, né, grupos que trapassam, né, que fazem o mal com a outra equipe, né, durante o jogo, machucam o colega. E querendo ou não, isso não vai levar ninguém a nada. A competição, muitas das vezes, quando é utilizada e a pessoa consegue compreender que a competição tem que ser utilizada para que o jogo aconteça e não para machucar o colega, né, com certeza nós vamos ter pessoas melhores. Na questão número 2, onde fala sobre os jogos cooperativos, né, pedir para poder assinalar uma alternativa correta diante dessa relação de jogos cooperativos. A resposta correta é a letra D. Cooperação e competição são partes do mesmo todo, o que permite certo intercâmbio, ou seja, uma certa troca, uma certa relação de características entre esses dois conceitos. Como eu disse, eu não vou estar explicando as questões, porque isso eu já expliquei nas semanas. Cada semana tem um vídeo de explicação que você pode estar vendo aí no canal. Depois aqui nós temos a elaboração de um jogo, uma resposta pessoal. Semana 3. Nós temos aqui falando sobre o esporte feminino. Na questão número 1 aqui, galera,
Falar após a leitura dos textos e da apreciação das imagens acima, né? Responda as questões. A. Existem esportes só de homens? Quais? No caso aqui, galera, nós vamos ter, sim, vai ter um esporte só de homem, que é o luta greco-romana, certo? Inclusive na explicação eu trouxe dizendo que não, mas para vocês compreenderem que todas as práticas, quando eu falei que não, era porque pensar que todas as práticas esportivas, elas podem ser realizadas por todas, mas diante do esporte de rendimento profissional, não há, até então, a modalidade feminina para a luta greco-romana, tá? Mas se as mulheres quiserem participar de lazer ou em academias que não sejam estruturas oficiais e competitivas, vai ser luta greco-romana. Pode estar realizando tranquilamente. Existem esportes só de mulheres, também fala a mesma coisa, né? Todas as práticas, todas as pessoas podem realizar, mas o âmbito que eu disse é no sentido de que não tem nenhuma regra ali que impossibilite a participação de mulheres. O que acontece vai ser que, diante do esporte de alto rendimento, não tem essa modalidade. No caso aqui do esporte só de mulheres, é a ginástica rítmica e o nado artístico. Em quais esportes as mulheres sobressaem aos homens? É uma resposta pessoal. Essas outras que são respostas pessoais, né? Inclusive a letra A e a letra B, eu entendia inclusive como uma resposta pessoal. Mas diante da relação dessa pergunta de esportes, aqui não deixa ser um esporte de alto rendimento, né? Ou um esporte de lazer. Então, mas se for um esporte de alto rendimento, vai ter essas respostas aí, né? E considerando que vai ter esporte de homem e de mulher. Mas, como eu disse, diante das condições de realização, né, pode ser realizado por qualquer pessoa. A número 2 aqui, né, pede para poder é uma resposta pessoal, onde que vocês vão ter que estar pensando, né, diante dessa tabela que nós vimos anterior, né, apontar os 5 possíveis motivos que contribuem, ou seja, que fazem com que as mulheres sejam mais sedentárias, ou seja, elas ficam muito tempo paradas, têm uma má alimentação e não se exercitam, né, e 5 possíveis soluções para essa questão. Então você deveria pensar 5 motivos para poder justificar o porquê que as mulheres são consideradas sedentárias mais do que os homens. E aqui, desse lado aqui, a solução, né? Que eram 5 soluções para que esses motivos, né, sejam excluídos, né? Eu coloquei aqui, ó. Um dos motivos que eu acredito que as mulheres não são sedentárias, digamos assim, pode ser devido ao trabalho, né? Igual eu falei, para o homem também pode ser isso. Mas eu coloco aqui como uma sugestão de resposta e você pode estar trazendo outras sugestões de respostas que vocês acham que vão se enquadrar nessa situação. E a solução que eu trago é planejar e organizar o tempo, considerando a prática de exercício físico. Então, na organização diária das atividades, deixar organizado aí um momento para atividade física. Depois nós temos a questão número 3, onde a resposta, né, vai ser a letra A. Somente as informativas 1 e 2 são corretas. Se você quiser entender mais sobre essa questão, né, volta lá no vídeo de explicação que eu deixei, que está no canal. Depois nós chegamos até a semana 4, onde aqui vão ser, nessa primeira aqui que fala sobre a prática de esportes e exercícios de pessoas com deficiência. Essas 1, 2 e 3 são respostas pessoais porque requer o conhecimento, né, da sua escola, da sua realidade, né, e da experiência que você tem aí dentro da escola diante desse tema, né, de pessoas com deficiência. Depois nós temos a atividade 2, né, que vai perguntar quais das situações abaixo representa a exclusão nas aulas de educação física. Então, diante dessas avaliações aqui, nós vamos entender que todas essas alternativas aqui estão corretas, elas trazem exclusão. A primeira, um aluno, por não ser um bom jogador, não é permitido fazer a de fora. Fazer a de fora, no caso, ele ficar de fora. O professor coloca todos os melhores jogadores sentados para que somente
os com mais dificuldades participem, também não pode, né? Como é que você vai deixar, porque ele é bom, ele vai ficar sem jogar? Um aluno com deficiência física não pode fazer aula porque a quadra tem muitos lances de escada, então o espaço, no caso, vai impossibilitar com que ele realize. Então aqui fala, né, quais das situações representa a exclusão. Então todas as situações vão representar, porque de alguma forma, ou questão de espaço, ou questão de atitude do professor e dos alunos, né, vai haver uma exclusão, não, ou seja, vai fazer com que alguns alunos não participem. Isso dentro da escola é um tipo de exclusão e não pode acontecer. Então a resposta correta vai ser a resposta letra D. Todas as situações anteriores representam exclusão nas aulas de educação física. Depois nós vamos ter a questão número 2, que vai perguntar sobre vai trazer a questão do aluno que gosta de jogar a bola com os meninos e pergunta qual orientação o professor pode dar aos alunos para que o aluno participe e não se sinta privilegiado ou excluído na atividade. Né? Então a resposta correta é a letra C. Tá? Inclusive, nessa questão eu lembro que na videoaula de explicação da semana 4, eu toquei muito, trouxe alguns exemplos, né? Que inclusive eu já vivenciei como aluno e como professor diante dessa presença, né? De pensar a inclusão como algo maior do que apenas vivenciar um momento, mas fazer com que a pessoa participe da maior parte do jogo, né, de uma forma que ela seja espontânea, que não seja algo forçado pelos demais alunos. Então, o professor explica aos alunos que no futebol o excesso de uso de força é falta. Mostrar talvez que se não se utilizar de um excesso de força, né, para poder machucar, vai acabar sendo falta e isso não é permitido, né? Independente do tamanho, força ou gênero, e que não há problema algum a participação mista, ou seja, a participação de homens e mulheres nas partidas. A número 3, que pede para que faça a produção de texto, né, sobre a questão da acessibilidade. E mostra aqui a imagem, né, dessa situação de um cadeirante que não pode chegar até a escola por causa que não tem um espaço, né, acessível para ele. No caso aqui, para poder estar passando com a sua cadeira de rodas. A escada aí vai impossibilitar de realizar. Então, você falar um pouco sobre essa falta de acessibilidade, a sua importância dentro da sociedade, né, e pensar também dentro da escola. Depois nós temos a número 4, né, que pede para que vocês falem, que é a resposta pessoal, né, que pergunta se você já vivenciou algum desses esportes que está apresentado nas imagens, e descrever a sua experiência, né, e se lembrar, escrever as regras. Então tá certo, galera, essa é a correção, né, do PET 4. Se você gostou desse vídeo, curta, né, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva. Vou deixar aqui também um vídeo, né, que fala sobre a escola e a importância. A escola, para muitos, é o lugar onde o conhecimento acontece, onde as experiências de aprendizagem são desenvolvidas, das quais proporcionam discussões e reflexões de variadas temáticas. No entanto, se resumirmos a escola apenas nesse sentido, será que proporcionaria a entrada e permanência do nosso aluno? Creio que não. Nós, professores, já fomos alunos e sabemos que há muitas características que fazem desse espaço um lugar propício para um crescimento humano e social. A aprender português, matemática, física, biologia, educação física, entre outros conhecimentos, sem relacionar com a vivência com o próximo, seria como discutir com paredes ou com redes. Dessa forma, se você já sentiu ou sente saudades da escola, creio que as lembranças principais não destacam o Teorema de Pitágoras, ou então o lance de arremesso no basquete. O que destacou essa saudade foram as pessoas que ali estavam e fizeram daqueles anos os mais especiais e duradouros possíveis. Pensar escola é pensar pessoas. Pensar escola é pensar movimento. Pensar escola é pensar aprendizagens. Pensar escola
é pensar vivência. Todo conhecimento é fruto da relação social com o outro. Nenhum conhecimento se constituiu sozinho, mas a partir da relação que o mesmo se revela na relação social. Conhecer o esporte, a ginástica, os jogos, as brincadeiras, o atletismo, a dança ou qualquer outra manifestação corporal é fazer com que as pessoas se encontrem em cada movimento realizado. É se sentirem parte de cada pulsação derivada do movimento. A escola é assim, um lugar de aprendizagens, de experiências, de conhecimentos, mas é principalmente a realidade concreta da sociedade dividida em anos de ensino e em sentimentos que carregam todos e todas que sonham com dias melhores.